Quero também fazer uma saudação especial aos meus amigos das cooperativas de crédito, já vi que Giovanni está ali, né? E Luiz Aureliano, que representa o ramo crédito aqui no Estado, o Almir Miranda, que também representa o ramo crédito, juntamente com o Luiz, né? Quero agradecer também a participação de amigos cooperativistas de diferentes estados do país, de São Paulo, né, dos estados aqui do Nordeste, que estão conosco nessa tarde. E para falar de um tema, né, aos amigos da Conab, e só foi possível a gente fazer esse evento hoje, graças a um bom entendimento que nós tivemos com o doutor Elisaldo, que é o superintendente da Conab em Pernambuco, e a partir de uma conversa entre nós chegamos ao entendimento de que era necessário conversar com as cooperativas agropecuárias da agricultura familiar, no sentido de torná-las agentes ativos na comercialização da produção, com isso aí gerar renda, produzir uma melhor condição de vida e, sobretudo, fazer um fortalecimento fundamental, importante, neste momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia. Então, a partir dessa conversa minha com o Elisaldo, ele incorporou os técnicos da equipe da Conab, o doutor Rafael, que já está aqui com a gente, a doutora Thaís, que é a gerente de operações, e aí a nossa equipe técnica, liderada aí por Cleonice Adriano, também participaram dessa discussão preliminar e resultou neste evento, nessa tarde, importante para a gente compreender e atuar fortemente na questão do PAA, né? Da aquisição de alimentos aqui no Estado. A Conab é um agente importante nisso tudo, porque a Conab, além de articuladora, a Conab dispõe dos recursos para facilitar toda essa operação. A OCB articula as cooperativas para participarem também desse processo, e aí tem um ente nessa questão, que é o agente financeiro. Nós convidamos as cooperativas, aí representado pelo nosso conselho do ramo, das cooperativas de crédito, o doutor Luiz Aureliano e o doutor Almir Miranda, que são presidentes de duas cooperativas, uma do Sicredi e a outra do Sicob, para que também participasse conosco e visse a possibilidade, entendesse a necessidade e a demanda, e ver se é bom também para as cooperativas de crédito a sua integração nesta intercooperação, a cooperação entre o crédito e as cooperativas agropecuárias. Nós vamos ter, na tarde de hoje, uma explicação inicialmente, uma apresentação do PAA, que é o Plano de Aquisição de Alimentos, da Conab, que é uma entidade ligada ao Ministério da Agricultura. Depois dessa primeira parte da apresentação, aí nós vamos abrir para perguntas, para esclarecimentos, dúvidas que, por acaso, as pessoas tenham. Em seguida, acho que o próprio Rafael vai falar da gestão, né, e também como é que é feita a prestação de conta desse dinheiro. E, por último, virão novas perguntas de esclarecimento e, a partir daí, a gente encerra. Eu acho que lá para as 4 e pouquinho, no máximo, a gente vai estar encerrando essa palestra ou essa live, né, ou essa videoconferência, como a gente queira. Tá? Em linhas gerais, é um pouco isso. Mais uma vez, reiterando os nossos agradecimentos à Conab, na pessoa do seu superintendente, Elisaldo, né? Agradecendo aí a presença do pessoal do crédito, dos nossos conselheiros Luiz Aureliano e Almir Miranda, agradecendo a presença de todos vocês que estão na sala conosco, né? Nós vamos dar início à nossa videoconferência sobre a aquisição de alimentos, esse programa tão importante para o fortalecimento da agricultura familiar, dos pequenos produtores rurais cooperativados do nosso Estado. Tá?
Já passo a palavra ao doutor Rafael, para que ele inicie a apresentação, dizendo para nós o que é esse plano de aquisição de alimentos da agricultura familiar, que a Conab cuida também no país inteiro. A palavra é com você, doutor Rafael, por gentileza. Agradeço, doutor Malaquias. Agradeço também a equipe pela participação, pela oportunidade, tá certo? Eu me chamo Rafael Silva de Lima, sou gerente de desenvolvimento empresarial na Conab, tá certo? O qual, entre outras atividades, a gente gerencia, a nível do governo federal, o PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. E nele a gente tem diversas modalidades, mas hoje a gente vai estar falando aqui da modalidade compra com doação simultânea, que eu acho que é bem interessante, é uma que é mais interessante para todos vocês. Eu vou apresentar, tá certo? O programa, com tabela de preços, como fazer a proposta de participação, vou passar uma apresentação. E eu peço a todos que, se for possível, que desligue aí os microfones para evitar os ruídos. E se alguém tiver alguma pergunta, que utilize o chat, que fica no canto superior direito, tá certo? Da tela. Caso não for possível, as perguntas podem ser feitas por áudio mesmo, no final da apresentação. As perguntas que eu não consegui responder hoje, eu peço que deixe o e-mail para eu poder responder posteriormente, tá certo? De todos ainda, eu vou aqui iniciar a apresentação. Vocês conseguem ver? Estamos conseguindo ver, sim. Está tudo certo. Tudo certinho, né? Bem, pessoal, o Programa de Aquisição de Alimentos, tá certo? Ele foi criado em 2003, através de decreto e lei específica, que desde lá ele vem sendo atuado, certo, por 3 instâncias, tanto o governo federal, como o governo do estado e os seus municípios. O governo federal, ele é executado pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, desde então, com seus recursos próprios. E também temos a gestão estadual, que ela é feita pelo governo do estado, de cada federação, entenderam? E também pelos municípios, certo? O que é que a gente vai começar pelo critério deste ano, tá certo? Nós recebemos, certo, em torno de 12 milhões de reais em 2020, para poder estar recebendo propostas, tanto das associações como de cooperativas, propostas de vender esses produtos para a Conab. E, consequentemente, tem uma doação para entidades sem fins lucrativos e de cunho social, para a gente estar aí fazendo a parte social. A gente faz tanto a parte econômica, garantindo renda ao produtor rural, como a parte social, doando para quem precisa. Esse momento foi criado muito oportuno, porque esse ano a gente vem a incentivar as cooperativas, o cooperativismo. Se eu tenho uma proposta de associação e uma proposta de cooperativa em cima da mesa e tiver que escolher uma das duas, a de cooperativa ela tem essa vantagem, tem esse critério, certo? Por conta de simplesmente ser de cooperativa. Então, a gente tenta aí, mais uma vez, apesar de tudo, ter essa questão de incentivar o cooperativismo aqui na nossa região, aqui em Pernambuco, assim como em todo o país. Os envios, as propostas, tá certo? Ele já está aberto desde o dia 3/6, e nós vamos ficar com o sistema aberto para receber as propostas até o dia 3 do mês seguinte, mês 7. Aí são 30 dias, que aí tem a oportunidade de você estar enviando propostas para a Conab para a gente estar analisando. Como nos últimos anos não tivemos orçamento suficiente para atender todas as propostas que nos é enviada, tá certo? A exemplo do ano passado, que tivemos um orçamento de R$1.150.000 e recebemos em torno aí de 7 milhões de reais de proposta, a gente teve que criar um ranking para a gente poder fazer essa classificação. Seguindo,
Os critérios são, um dos primeiros critérios é a questão da DAP física, tá certo? Se você tem uma cooperativa onde seus cooperados estejam de 50% a 70% dentro da DAP, você ganha um ponto. Se tiver a exemplo aqui, sendo mais rápido, de 91% a 100%, você ganha 3 pontos. Dentro das duas DAPs físicas, dentro da DAP jurídica. A segunda quesito, o segundo critério é a questão que eu já tinha falado. Quem é as associações, né, propostas de associações ganham apenas 3 pontos. E as propostas que são de cooperativas, elas estão aí na frente, 3 pontos, ganham 6 pontos nesse ranqueamento. A participação de mulheres é uma coisa que a gente já vem há muitos anos colocando nesse critério de pontuação, certo? No mínimo, toda a proposta ela tem que ter pelo menos 40% de mulheres. Né? Se tiver menos do que isso, a proposta ela é desclassificada automaticamente. E aí a gente vem a inserir, certo, a mulher no campo cada vez mais com relação a essa participação delas, certo? Dentro da própria associação ou no cooperativismo. O nosso segundo critério, certo, é com relação a povos de comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas e também assentados da reforma agrária, tá certo? Nisso, se você tiver uma proposta que tem até 50% desse segmento, você consegue ter um ponto. 2 pontos se você tiver de 51% a 75%. E, por fim, 3 pontos se você tiver 76% a 100%. Se eu estiver indo rápido demais, vocês, por favor, avisem. O percentual de DAPs no cadastro único é outro ponto a ser considerado, é outro critério que vem a se formar a pontuação geral. Um ponto são as propostas com DAP física no CAD única abaixo de 50%. Então, uma das coisas que é uma estratégia de pontuação é que, se você tem 20 pessoas na cooperativa e apenas 10 delas têm, certo, suas DAPs no cadastro único, eu sugiro que só coloque essas 10 pessoas por conta da pontuação. Se você tiver de 81, por exemplo, a 100% de DAPs no cadastro único, você ganha 5 pontos. Então, como você pode ver, esses são critérios que vêm a fazer o ranqueamento final. Temos também a doação de alimentos em municípios do mapa do ISAM, certo? Se você vier a fazer a proposta, cada município, por conta até mesmo da logística, deve vir a ficar até questão de lógica, até financeira, o mais perto da entidade fornecedora da entidade que vai receber esses alimentos. Nisso daí, você tem também esses critérios de 3, 4 a 5 pontos. E existem os critérios também de desempate, que às vezes acontece de ter 2, 3 entidades, ou mais até, empatado na pontuação desses rankings, tá certo? Esses critérios têm a ver com o IDHM, certo, de cada município, projeto com 100% de produtos orgânicos ou agroecológicos, DAPs físicas no CAD único, a maior percentual de doações em municípios, né, do ISAM, e menor valor dos projetos e, em sexto, menor data de envio das propostas de participação completas. Com relação ao valor do projeto, no manual é até 2 milhões de reais, mas para esse ano nós temos aí um limite de 320 mil reais, tá certo? Por cada CNPJ, por cada entidade, cada pessoa jurídica, para estar enviando as propostas. E, complementando, cada agricultor, seja associado ou cooperado, ele tem 8 mil reais, certo, para vender para a Conab por ano. Agora eu vou passar para a próxima apresentação. Vou falar um pouquinho da tabela de preço. Mas antes disso, deixa eu ver aqui. Tudo certo. A nossa tabela de preço,
ela é... Vamos colocar aqui. Vocês conseguem ver, enxergar? Ou tá pequenininha as letras? Aumenta só um pouquinho, Rafael. Eu vou deixar nesse modo que eu acho que a visibilidade é melhor. Concordam? É melhor, Rafael. Pronto. Sim, Rafael, estamos vendo. Qualquer pergunta que surgir, eu vou prestando atenção aqui e vou te passando, tá? As perguntas que surgirem no chat. Pronto, as perguntas que foram surgindo, o pessoal faz no chat e no final a gente vai passando o chat, eu vou fazendo, tirando essas dúvidas e respondendo as perguntas. Certo, nossa tabela de preço, ela é composta, certo, pela resolução 59 do grupo gestor do PAA, onde nós pegamos 3 fontes de preço atacadistas de janeiro a dezembro do ano anterior. 12 notas fiscais de, no mínimo, 3 atacadistas. E formamos o preço, fazemos uma média simples, tiramos uma média simples e formamos o preço. Certo? Então, o produto que aqui não constar, se fosse no ano normal, onde nós tivemos nós estaríamos aí com o sistema aberto para envio de proposta de janeiro a dezembro, você poderia colocar qualquer produto, certo? Desde que seja da agricultura familiar, com exceção do leite, porque uma das modalidades do PA é o PA leite, e ele é gerido, na verdade, pelo governo do estado. Então, esse é o único produto que nós não trabalhamos. Seja ele in natura, seja ele processado, entendeu? Tanto um como o outro, ou seja, qualquer produto da agricultura familiar, com exceção do leite, nós trabalhamos com ele. Os produtos orgânicos, certo? Que em outros anos era critério, tinha um ganho de ponto para produtos orgânicos, que a gente é incentivando aí a questão dos orgânicos e dos agroecológicos. Esse ano eles não teve, foi apenas critério de desempate. Mas eu já vou informando que a gente tem um incentivo que a gente compra esses produtos orgânicos até, na verdade, 30% do valor original. No caso, você vê aqui o abacate, tá certo? Que o preço normal dele que a gente compra, a Conab compra no PAA é de R$ 3,90. Mas se ele for orgânico, ele é de R$ 5,07. Nisso, você consegue tá aí incentivando aí esses produtos agroecológicos, esses produtos orgânicos da produção. A outra coisa é a questão dos orgânicos, eles têm que ser certificados ou tem que ter um auditamento, tá certo? Seja ele pelo Ministério da Agricultura ou por outras empresas que dão essa certificação de orgânicos. Então, aqui tem alguns preços, algumas tabelas, que todos que deixarem seu e-mail, tá certo? Esse de antemão, eu já forneci, né, para os organizadores do evento, tanto a tabela de preço, como todas essas apresentações que estão aqui por vir, tá certo? Produtos agroindustrializados, eles têm que... Eu acho que tem alguém com áudio aberto, viu? Eu peço que... Tem a Ney Cortez. Eu peço que desligue o áudio. Pronto, assim fica melhor. Voltando aqui na apresentação, os produtos agroindustriais processados, tá certo? Como pescados, carne caprina e ovina, polpas de fruta, ele tem que respeitar, certo? As leis de vigilância sanitária, certo? Tem umas certas certificações, que mais na frente eu vou detalhar cada uma delas, certo? Bebidas lácteas também, você tem que ter licenças, você tem que ter certificados, certo? Vocês têm que ter sistemas de inspeção, todos eles legalizados e dentro da vigência. E aqui alguns exemplos de algumas frutas, né? Frutas, legumes, produtos da agricultura, mel, entre outras, certo? Esse valor, ele vale para o ano inteiro ou até a vigência da proposta. Então, você pode ter alguns produtos que estejam com preço, certo? Um preço baixo hoje, um preço alto aqui no PAA, mas aí a gente não
o preço não é de acordo com a sazonalidade, não é de acordo com a safra. Ele é único, porque é um contrato que a gente faz com a entidade beneficiária, fornecedora, certo? Para até os 2 anos é quando é a vigência da CPR, ou seja, do nosso contrato, da célula do produto rural. Vai de 6 meses até 2 anos, certo? Esse contrato de fornecimento. Ou até quando toda a entidade fornecer todos os produtos que estavam no contrato, né? Estavam naquele valor. Aqui algumas exigências. Por exemplo, se você fosse para fornecer polpa de umbu, por exemplo, que nós estamos com o quilo a R$6, você, da polpa de umbu, você teria que ter o estabelecimento e a bebida deve ter registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. É uma das exigências. Se você fosse fornecer, por exemplo, a farinha de mandioca, que nós temos propostas de fornecimento dessa farinha de mandioca, o estabelecimento deve ter um alvará sanitário, uma licença de funcionamento, sendo que alguns desses produtos devem ter registro conforme o anexo 2 ou 3, certo, da Anvisa. Esse aqui eu só vou detalhar um pouco mais à frente. Vamos agora para os normativos. Antes dos normativos, eu vou partir para essa apresentação. Vamos ver aqui. Que a gente já vai diretamente ao preenchimento da proposta, ou seja, a capacitação, certo? Que vocês vão aprender agora a fazer uma proposta e enviá-la, certo, para a Conab, para poder estar aí participando desse ranqueamento, dessa classificação. Como me disse, eu sou Rafael, sou engenheiro agrônomo, formado há 15 anos, certo, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, e estou na Conab já há 12 anos, e há 6 já trabalhando com o PA. O PANet, certo, nada mais é do que um programa que a gente desenvolveu, a Conab desenvolveu. Ele é muito semelhante ao programa de imposto de renda, o sistema dele de funcionamento, porque é onde você preenche todos os campos e envia, certo, a proposta de participação para a Conab. E depois você tem essa transmissão onde você faz. Você só consegue passar para a etapa seguinte quando a anterior ela está toda ok. Isso é só uma medida de segurança para que a gente receba a proposta toda completa, com todos os dados válidos. Essa apresentação ela para organizações fornecedoras, ou seja, acho que elas que vão fazer a proposta de participação, as cooperativas. Para você ter acesso ao PANet, ao programa, ao aplicativo, você deve entrar no site da Conab, que está aqui presente, é o www.conab.gov.br. Você tem acesso tanto pelo mobile, ou seja, pelo celular, pelo tablet, ou até mesmo por computadores, notebooks. E aí você vai acessar no campo, aqui, no menu esquerdo, certo? Agricultura familiar. Você tem aqui todos os programas que trabalhamos com a agricultura familiar. E nele você vai clicar aqui, e mais embaixo, você vai ter esses seis campos, né? O PANet, que é o que a gente vai trabalhar agora. Existem as chamadas públicas, que é outra modalidade do PAA, além de sementes, formação de estoque, entre outras. Tem a transparência pública do PA, ou seja, tudo que é contratado, tudo que é executado, ela fica aqui nessa aba de fácil acesso. Ela é consultada por unidades da federação. Você tem o preço do PAA, esse preço são praticados em anos anteriores, tá certo? Você também tem toda a legislação e os regulamentos do PAA, seja seus manuais, entre outras coisas. E aqui também temos a execução do PA, o que foi executado em anos anteriores. Mas a gente vai ficar aqui, certo, com o PANet. No PANet vai abrir essa aba, tá? Ok? Vai abrir essa aba.
E você tem 2 PANet. Um é a proposta, onde você vai enviar uma proposta de participação, uma proposta de venda de produtos da sua instituição para a Conab. E esse daqui é um PA entrega, quando já estamos no momento da execução. A gente vai ficar aqui atrelado, tá certo? Mas, principalmente ao PANet propostas. O PANet entregas nós fazemos geralmente com aquelas que já fazem parte, já ganharam, na verdade, já ficaram dentro da classificação do orçamento, nosso orçamento, dos nossos recursos. E nisso você vai ter aqui, certo, o setup, ou seja, o instalador do programa, que está na sua última versão, a versão 2.18, onde ao você clicar aqui, você vai baixar, certo, o programa que vai ser instalado no seu computador. Aqui é o Java, também é necessário, certo, uma máquina Java, virtual Java, para poder rodar o programa. Você também tem aqui mais acima o manual de instalação, caso você queira, mas é muito simples, eu vou passar agora para vocês, tá certo? Vamos em frente. Ao clicar, ele vai estar aqui escolhendo, geralmente, se a configuração do seu computador, da sua CPU, não tiver sido alterado, ela vai salvar na pasta lá, download, certo? O programa. Ele é um programa leve, muito simples, de quase 7 megas, de rápido instalação, e não precisa de uma velocidade tão grande. Clicando naquele instalador, né, no setup, você vai vir para instalar o programa em si. Ele vai ter uma tela de boas-vindas, onde você clica aqui em avançar, que ele vai lhe perguntar onde você quer instalar no computador, certo? E qual é a pasta, qual é a raiz, se é C, D, qual é a pasta que mais lhe interessa. Eu recomendo deixar na pasta que o próprio computador ele vai sugerir, que é essa aqui. Ele vai abrir uma pasta Conab dentro da unidade C, ou a outra uma subpasta PAA, uma outra subpasta propostas, uma outra subpasta que é doação. E você clica em avançar. Depois disso, tá certo? Feito isso, ele vai instalar com o nome PANet proposta CPR doação. Você clica em avançar. E ele vai perguntar se você quer criar um atalho, tá certo? Na sua área de trabalho ou na barra de inicialização. Isso aí fica a configuração a gosto de cada usuário. E, por fim, ele passa aqui o resumo das opções que você fez anteriormente, tá certo? E você clica em instalar, que dura apenas alguns segundos para ele instalar dentro do computador. E nessa tela, para concluir, ele pergunta se você já quer o quê? Executar o PANet. Se você quiser já executar, você marca aqui e aperta em concluir. Feito isso, a primeira tela que vem ao computador, tá certo? É a tela do próprio programa, certo? Do programa de aquisição de alimentos, o módulo, ou seja, a proposta, a CPR, doação. E você tem aqui o arquivo, onde vê que ele é semelhante, certo, a um outro, e ele é bem, vamos dizer assim, simples. Você vai abrir uma nova proposta, você clica aqui. Se você já tem uma proposta salva no seu computador, você manda abrir e ele vai procurar essa proposta. Você também pode fechar o programa, você pode salvar o que já tiver feito, tá certo? Ou você pode transmitir, depois que tiver tudo feito e salvo, ou você pode imprimir um comprovante, o comprovante de transmissão, assim como é do imposto de renda, dizendo, e esse comprovante é necessário, e é um atesto dizendo que você realmente fez e transmitiu, tá certo, a proposta. E aqui para você sair, tá certo, do PANet. Vamos fazer a hipótese que você clicou, tá certo, em novo. Tá certo? Você vai criar uma proposta, primeiramente. A primeira coisa que ele faz, ele pergunta a você se deseja que você resgate, tá certo? Uma proposta do ano passado ou retrasado, que você já tem anteriormente, que você já tem todos os dados preenchidos. Isso vai facilitar, tá certo? Na hora de preencher. Você não vai ser necessário que você preencha todos os campos novamente. Ele tem essa opção que facilita bastante, tá certo? Esse menuzinho.
Caso você não tenha, você clica em não, e ele vai para a primeira tela. Como você pode ver, você tem várias abas. A da proponente, a de produto, a aba de participantes, tem a aba também de dados específicos e um resumo. Você aqui, você clica, você salva, tá certo? No lugar que você ficou, na etapa que você parou, para não ter que perder tudo. E você clica também em próximo, que é para passar as etapas. Cada etapa dessa, você só consegue passar para a próxima etapa se você tiver com tudo concluído na etapa anterior. Então, nisso, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, tá certo? São dados básicos, é a origem da proposta, tá certo? Qual o município que você está, certo? Que está inserida a essa pessoa jurídica, que eu creio que seja Pernambuco. Então, se sua entidade, certo, tiver o CNPJ, tiver a sua sede, a matriz em Pernambuco, você escolhe aqui o estado de Pernambuco. E coloca, tá certo, aqui o CNPJ da instituição. E já preenche de cara, tá certo, essa pergunta, que essa organização é gerida exclusivamente por mulheres. É uma das perguntas que a gente faz logo no começo. Feito isso, você consegue pular aqui para o próximo, onde você vai ter, tá certo, nessa tela aqui. Na verdade, o próximo seriam representantes legais, onde vocês vão ter que preencher os representantes legais. Os dados do nome, CPF, dos dirigentes, certo, da instituição, os que estão legalmente hoje representando. A próxima aba, tá certo, é a aba de produtos, onde você vai inserir, a partir de agora, todos os produtos que você pretende vender para a Conab. Antes de fazer esse preenchimento dessa proposta no PANET, é muito interessante, na verdade, e necessário que a entidade, a proponente, que vá fornecer os alimentos, ela tenha uma conversa prévia com a entidade que vai receber esses alimentos, tá certo? Que é para você poder determinar, porque em muitos casos, o que é que acontece? A entidade que você escolhe para receber esses alimentos, às vezes ela não tem a capacidade, a infraestrutura para receber certos alimentos que você, às vezes, se propõe a doar. A título de exemplo, você é uma cooperativa, tá certo? De polpas de fruta, e você quer escolher uma entidade, certo? Vamos dizer assim, um asilo, uma creche, para doar essas polpas de fruta. E quando você chega lá e se depara que ela não tem uma freezer para poder armazenar essas polpas. Então, fica inviável esse tipo de doação, tá certo? Nisso, você faz essa conversa prévia e também tem a questão da periodicidade, para saber, porque às vezes aquela instituição, ela possui 10 pessoas e você pretende vender aí toneladas de polpas de frutas. Então é muito produto para consumo de apenas 10 pessoas, toneladas de polpas de fruta. Então você tem que saber quantas ela atende, certo? E nisso marcar uma periodicidade, uma vez por semana, de 15 dias, uma vez por mês, para ela, se ela tem uma capacidade de uma câmara fria, por exemplo, você pode entregar uma vez por mês. Dependendo da capacidade da câmara, você pode entregar até tudo de uma vez, entendeu? Que já tivemos esse caso com a questão da carne. Mas entidades pequenas, que não têm essa infraestrutura, é muito difícil de trabalhar. Na verdade, o volume que ela recebe de doação é muito pouco para uma proposta, por exemplo, de 320 mil, que é o teto, em produtos, né? Quando você clica aqui em adicionar produto, você vai escolher, certo, qual o produto, certo? Antes você tem que também falar com os agricultores para saber o que cada um produz e o quanto produz e quando é que está disponível, porque muitas vezes a pessoa vai dizer, não, eu tenho um caju, mas está ainda na muda. Então, ou seja, daqui a 6 anos ou mais é que esses produtos podem estar disponíveis. No caso, a gente botou um produto, o abacaxi, que é um dos primeiros da lista. Você coloca aqui abacaxi, manda pesquisar o produto. E temos logo um campo bem claro aqui, que é o campo, certo, de se ele é orgânico ou não. Então, você já consegue colocar aqui, caso você tenha o certificado de orgânico, caso sejam todas auditadas, todos os produtores, você e aquele produtor,
que esteja fornecendo o abacaxi orgânico, você pode clicar aqui sem problema nenhum. Feito isso, você parte para a próxima tela, pesquisar produto, você tem uma infinidade de produtos, certo? Do abacaxi, os subprodutos. O abacaxi caiana, Havaí, seja ele orgânico, seja o orgânico pérola ou pérola. Como a gente não consegue colocar todas as variedades de abacaxi, tipos, entre outras coisas, o que nós aconselhamos é você botar abacaxi sem classificação, certo? Classificação sem característica, caso você não consiga encontrar aqui algum produto do abacaxi. Como você pode ver aqui, temos doce de abacaxi, desidratado, gelés, caldas, entre outras coisas. Praticamente, é muito difícil você não ter um produto e a gente não está aqui nessa base de dados. Caso isso ocorra, tá certo? A gente procura depois inserir esse produto. Mas aí você fica aqui como abacaxi, classificação sem característica. A gente clica aqui no abacaxi, sem característica, talvez você não tenha achado, certo? Aquele tipo de abacaxi. Você coloca aqui o ano safra do abacaxi, qual será. Uma coisa muito importante é com relação à unidade de comercialização. Toda unidade de comercialização da Conab, o único exclusivamente é quilo. A gente não trabalha com milheiro, não trabalha com unidade de nenhum produto. Todo ele, seja ovos, é quilo. Seja alface, não é pé, certo? É quilo. Isso é para a gente ter uma padronização, certo, dos produtos. Ou seja, todo produto que for ser entregue, a organização beneficiária consumidora, ela tem que fazer essa pesagem antes de receber, antes de atestar que está recebendo naquela quantidade. Então, seja banana, não é milheiro, vai ter que ser quilo de banana. Então, nisso, você coloca a unidade aqui, 1 quilo, e o peso líquido unitário de 1 quilo, certo? E o preço. Esse preço, ele é de acordo com a tabela de preço que nós vimos um pouco antes, tá certo? Ela nunca pode ser maior, certo? O máximo que pode chegar é naquela, mas ela pode ser menor, tá certo? O valor. E tem a quantidade. Qual é a quantidade total daquele produto que você pretende comercializar com a Conab? Ao final, uma dica importantíssima, você sempre coloca, são 4 dígitos, certo? Depois da vírgula, que é para facilitar a nossa conta, e evitar colocar números quebrados, como 198 kg, 300 gramas. A gente sempre pede para deixar fechado, que é para questão contábil. E você aperta aqui em confirmar. Todos estão escutando claramente? Sim, tá perfeito, Rafael. Pode continuar. Ok. Está um silêncio tão grande que eu fico com medo de cair todo mundo alguma prestando coisa. atenção, Rafael. Bom, obrigado. Vamos continuar aqui. Todo mundo querendo aprender. Feito essa inserção, inserido o abacaxi, você pode adicionar aqui outro produto. Muito simples, muito fácil, tá certo? E daí você vai ver um resumo do que foi feito. Você pode alterar depois, caso alguma necessidade, antes de enviar, tá certo? Você pode excluir algum produto antes de enviar. E pode adicionar quantos produtos forem necessários. Uma boa proposta que nós consideramos é aquele que tem uma maior variedade de produtos possível, que aí vai atender, tá certo, a instituição. A gente procura muito propostas, a gente incentiva muito propostas com tubérculos, tá certo, com inhame, cará, batata doce, que você pode fazer uma refeição, tá certo, a beneficiária consumidora, ela pode fazer refeições, assim como as frutas, verduras, ou seja, são produtos que têm um alto valor nutricional e rico em fibras, vitaminas e sais minerais, entre outras coisas. Feito isso, colocou todos os produtos, a unidade, o preço, ele tem que estar correto, tá certo? De acordo com a tabela de preço, certo? O peso líquido, a quantidade, o valor, ele é calculado automaticamente. Você ou adiciona outro produto, certo? Ou você clica em próximo.
Depois disso, você vai cadastrar, na verdade, você vai preencher todos os fornecedores, ou seja, todos os cooperados ou associados, certo? Da pessoa jurídica na proposta, colocando o CPF, certo? E qual o valor que ele irá participar na proposta. Lembrando que o valor máximo por fornecedor é de R$ 8.000. Aí, o que é que acontece? Se nós temos um limite de R$ 320.000, você pode estar participando aí com 40, certo? 40 cooperados ou associados, certo? Por cada CNPJ. Pois não? Não está aparecendo. O slide não está aparecendo. Está? Não está. O Gilberto está O slide não está apresentação aparecendo. também. É porque provavelmente, Rafael, você minimizou. Veja se está em outra janela, está minimizado. Não, aqui está aparecendo. Acho que tem que clicar lá em cima de Rafael, apresentação, que daí vai aparecer a apresentação dele, porque está aparecendo normal aqui. Adriano, seu Gilberto Paixão está fazendo a apresentação também, está fazendo a conclusão. Isso, está aparecendo Gilberto. Gilberto, tem que encerrar a sua apresentação, tá certo? Se vocês clicarem no meu ícone, ele vai ficar, vamos dizer assim, focado nele, né? Vai abrir. Se alguém tiver apertando a apresentação, acho que vai ter choque. Adriano, consegue ver a apresentação, a minha? Vocês estão vendo? Deixa eu voltar aqui para a sala. Precisa recomeçar a apresentação, Rafael. Agora ninguém está apresentando. Gilberto? É porque o Gilberto Paixão, ele tá querendo apresentar. O Gilberto Paixão, ele tem que fechar a apresentação dele para poder ficar a minha. Eu vou retornar aqui a apresentação. Tá certo. E vamos ver se você... Pronto. Vocês estão conseguindo enxergar? Pronto. Eu peço a todos que estão participando que não tentem apertar o botão lá de apresentação, tá certo? Deixa eu maximizar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Tá perfeito agora? Certinho. Perfeito. Ok. Ok. Vamos voltar agora. Bem, os fornecedores, né, como eu estava dizendo, todos aqueles que vão participar, você tem que preencher o CPF dele e o valor. O máximo de participação de cada agricultor, o teto limite dele por ano é até de R$ 8.000. Se você tem uma entidade que ela tem, que vai participar com 320 mil e que ela tenha, por exemplo, 80 pessoas, aí você, quem quiser colocar todos os 80 para participar, você vai ter que fazer uma proposta com R$ 4.000 de cada um, tá certo? É uma dica que eu dou. Porque teve uma vez que uma associação disse, vai todo mundo ou não vai ninguém? Aí eu disse, olha, então você diminui o valor de participação de cada um, tá certo? Mas o ideal é que seja, assim, um bem interessante, ou é que todos participem, ou que, pelo menos, se quem for participar, ele participe com R$ 8.000, que é o teto. Feito isso, você confirma, aonde você vai ter o CPF da pessoa, depois vai aparecer o nome dele, o valor que ele vai participar, onde você pode alterar, certo? Os dados, ou você pode excluir, ficando à vontade. E aqui embaixo, você pode adicionar quantos você quiser, certo? Desde que não ultrapasse o limite de R$ 8.000 por pessoa, nem de R$ 320 mil por cada instituição. Clicando em próximo, certo? Você vai ter um resumo, onde você vai adicionando, o próprio computador ele faz a soma aqui sem problema algum, e você vai adicionando aqui sem problema. Você clicando aqui em próximo, tá certo?
Você clicando em próximo, você vem a parte agora dos consumidores. Esses consumidores são aqueles que vão receber, como a própria modalidade ela explica, é a modalidade compra com doação simultânea, ou seja, a Conab compra e, simultaneamente, a doação desse produto. A Conab não recebe esse produto em suas instituições, em suas instalações, tá certo? Nesse sentido. A gente tem outros programas que a gente faz isso, através em outros formatos, mas não nessa modalidade. Então, você vai ter que preencher, você vai ter que ter os dados de quem? Da entidade que irá consumir esses produtos, que vocês vão entregar até lá, vão entregar até eles. Ela pode ser com CNPJ ou em uma entidade sem CNPJ. As entidades que são sem CNPJs, elas vão ter que pegar emprestado a um CNPJ de alguém, ou seja, do mesmo segmento, de alguma entidade que esteja o mesmo segmento, que ela faça parte. Seguindo, a gente pegou aqui um exemplo de uma entidade sem CNPJ próprio, onde você vai ter que preencher o nome, o endereço, certo, dela completo, qual é a categoria que ela se encaixa, tá certo? Se ela é banco de alimentos, se ela é filantrópica, tá entendendo? Se ela é do CRAS, se ela tem a inscrição do CRAS, entre outras coisas. Você clica aqui em próximo. Você também tem que preencher o número de pessoas que ela atende em diversas faixas etárias. Essas faixas etárias que estão aqui colocadas. É de 0 a 6 anos, de 7 a 14. Esse daqui tem que ser preenchido, porque uma das coisas que a gente, quando faz a fiscalização, é conferir esses dados. Ou seja, o cadastro dela de pessoas que ela atende tem que bater com a proposta, tá certo? E aqui embaixo é a entidade que irá emprestar o CNPJ, caso ela não tenha, certo? Para a gente poder, a entidade está podendo fazer o cadastro dela. Por quê? Porque como é uma doação, é emitida uma nota fiscal da Conab, doando esse produto, tá certo? E ele realmente entra num balanço financeiro, numa conciliação contábil, certo? De qualquer nossa e também da instituição que recebe. No próximo item, tá certo? Que ainda contamos aqui com os consumidores, você vai preencher aqui quais são os produtos que essa entidade consumidora ela irá receber, certo? Quais os produtos, qual é a quantidade que você está destinando, a periodicidade de recebimento, ou seja, como eu já tinha explicado, mensalmente, semanalmente, quinzenalmente, tá certo? Trimestralmente, bimensalmente. Isso é de acordo com o produto e de acordo principalmente com a entidade beneficiária consumidora que vai estar recebendo, porque ela precisa ter estrutura, precisa ter a capacidade de estar recebendo esse produto. Não é porque é doado, tá entendendo, que ele vai ser feito de qualquer maneira, não de forma alguma. A gente procura maximizar, tá certo, essa doação e essa utilização desses produtos pela população que a necessita. Então, nisso, você coloca em adicionar produto. Se você for me perguntar, Rafael, mas pode ser uma, duas, três, pode ser quantas sejam o que você acha necessário. Mas você vai ter uma questão logística mais onerosa, porque você vai estar entregando em 2, 3 entidades diferentes, tá certo? Uma outra coisa é que, dentro da proposta, a obrigação, esta responsabilidade da entrega desses alimentos é da entidade fornecedora e não da recebedora. Pode até haver um acordo nesse sentido de que da entidade recebedora, tá certo, ir buscar os alimentos. Que é o caso, eu posso citar, por exemplo, se você tiver uma carga muito grande de produto, no caso de 320 mil reais, de uma proposta, você tem que doar esse produto para uma entidade que realmente vá receber, que tenha, por exemplo, se for um produto como a carne caprima, a bebida láctea, a entidade ela tem que ter uma câmara fria para estar recebendo esses produtos, tá certo? Nisso, você clica em adicionar produto para aquela entidade que você acabou de cadastrar. Nisso, você coloca o produto, qual irá ser, tá certo? A quantidade, aqui aparece a quantidade de 50, aqui de 1 quilo, qual é a quantidade que está disponível. Embaixo, tá certo? Qual é a quantidade que você vai fazer a doação.
Se você quiser doar o abacate para 2 instituições, certo? Você pode doar na proporção que você achar necessário, ou na que realmente ela vá absorver. No caso aqui, a quantidade disponível de 50, tá certo? Se for para as 2 e as 2 possam receber os 25 quilos, você pode dividir meio a meio, você pode dividir na proporção que você achar melhor, tá certo? E a periodicidade de recebimento. Ela pode estar aqui, quinzenal, como eu já disse, de vários. E o período de recebimento, que no caso, você pode contar o número de dias, mas que não pode passar, certo, dos 24 meses dos 2 anos. E você clica em confirmar. Feito isso, quando você confirma, tá certo? Você confirma, tá aqui, fulano e tal, aparece o consumidor, o nome, o CPF, a identidade, o cargo, tudo isso aqui que você tem que preencher, que vai ser a pessoa que vai ser responsável por receber esses alimentos. Ele, todas as vezes que for feita uma doação, ele tem que estar presente. Quando tiver uma fiscalização ou qualquer outra coisa, é ele que atesta a qualidade e a quantidade dos produtos que estão sendo recebidos pela entidade fornecedora. Essa pessoa é o responsável, ela é vinculada ao recebimento, à entidade recebedora, tá certo? Você adiciona o responsável, pode ser 1, 2, 3, o ideal que seria 3, porque nem sempre a mesma pessoa pode estar lá para estar recebendo esses produtos. Você confirma e clica em próximo. E já chegando perto do fim, nós temos a duração do projeto. Como eu já falei, a duração ela tem essa variação de, no mínimo, 6 meses e, no máximo, 24 meses, ou seja, 2 anos. Eu sugiro a você colocar 24 meses. Por quê? Porque quando você fizer uma proposta, por exemplo, para 1 ano, e você precisar operar ela por mais 1 ano, você vai ter que fazer um aditivo, certo? Você vai ter que fazer um aditivo à proposta, tá certo? Para poder prorrogá-la por mais 1 ano. Então, se você colocar por 24 meses, você não precisa fazer esse aditivo. Mas se você terminar antes, entregou todo o produto, não tem problema nenhum. Certo? Desde que ela obedeça à capacidade de recebimento da entidade consumidora. E nisso você vai ter que fazer o quê? A caracterização da proponente. Você vai ter que escrever como ela que atua, quando ela foi criada, quais são os seus objetivos. Você vai descrever aqui qual é a característica da proponente, ou seja, de quem está se propondo a vender para a Conab, certo? No caso, as cooperativas. Eu vou fazer a caracterização dos consumidores. Tem cooperativas que são de quilombolas, cooperativas de agricultores familiares, entre outros, cooperativas de produtores. Você vai caracterizar. Seguindo, você vai colocar os objetivos gerais e específicos do projeto, todo ele aqui. As organizações parceiras, tá certo? Que fazem parte, certo? Que vão fazer parte. Você pode conseguir uma parceria com a prefeitura com relação à entrega dos produtos. Você está lá, uma cooperativa daquele município, e você conseguiu uma parceria para entregar os produtos, para não ter o quê? O custo, certo? Da logística para a cooperativa e para os seus cooperados. Aí você entrou em uma parceria, por exemplo, com a prefeitura, e a prefeitura vai fazer a logística, então isso é muito importante, você colocar aqui as organizações parceiras. Depois você coloca o mecanismo de acompanhamento das entregas, como é que vai se dar esse acompanhamento. A articulação do projeto com outros programas sociais é muito importante. Se você faz parte do PNAE, de outras instituições, e você tem outros projetos, outros programas, é importante colocar. E os critérios de definição do produto distribuído aos agricultores. Tem muita proposta que vem teve proposta que veio praticamente com produtos, vamos dizer, com temperos. A gente procura sempre orientar os agricultores, essas instituições, no que eu já falei, que devem ser produtos, certo, de valor nutricional, de grande valor nutricional, para a gente estar, por exemplo, você fazer uma proposta só de coentro, de coloral, é um produto da agricultura familiar? Sim, é, mas ele não é tão interessante na questão da doação, né, propriamente dita, por conta do seu valor nutricional. A questão de critérios de definição dos produtos distribuídos aos consumidores, quais foram os critérios para você, que você definiu dessa distribuição, tá certo?
a avaliação das melhorias sociais do projeto, o que você espera, tá certo? Vendendo os produtos para a Conab, certo? E fazendo a doação, na verdade, à entidade que você escolheu. E aqui alguma observação. Deixa eu ver o que mais. A descrição dos mecanismos de avaliação social a serem implantados no desenvolvimento do projeto também é importante, você escreve aqui. E o parecer do Conselho Estadual e ou do Conselho Municipal de Segurança Alimentar similar, certo? Que é um dos documentos que nós pedimos, porque se a entidade ela atua apenas no município, a gente requer um parecer do Conselho Municipal. Ou se ela atua em todo o estado, a gente exige um parecer do Conselho Estadual, tá certo? Para eles ficarem cientes dessa ação social que está acontecendo nessa abrangência. Por fim, você já clicou aqui em próximo, você tem um resumo. Você vai ter aqui o resumo de toda a proposta que você acabou de preencher, tá certo? Você clica aqui em salvar, tá certo? E ou você visualiza a impressão para ver se checa se está tudo ok, que foi feito tudo corretamente, e você salva depois aqui para o envio. Quando você salvar e salvar para envio, não quer dizer que a proposta ela foi transmitida, tá certo? Ela está salva, está completa e salva, vai ficar dentro do seu computador. Você vai nomear aqui, dizer qual é o nome do arquivo, e o arquivo ele gera o programa ele gera um arquivo com o diretório .pan, onde eu aconselho a você guardar em duas fontes, no computador e num pendrive, ou no computador e na nuvem, ou seja, em duas unidades. Caso tenha algum problema, você não perde, certo? Toda a proposta que você preencheu. Você clica em salvar, e por fim, a proposta ela foi salva e está pronta para transmissão. Então, você vai fazer a transmissão dessa proposta para o nosso sistema, os nossos servidores. Feito isso, você clica em arquivo e transmitir, tá certo? Você vem para essa tela, vai durar alguns segundos, que essa proposta ela vai ser enviada para a nossa matriz em Brasília, e a gente vai ficar, a gente vai ter logo o conhecimento dela. Por fim, vai aparecer aqui a proposta, ela foi transmitida com sucesso. O código da proposta ela é muito importante, tá certo? Vocês vão receber esse código. Deve ser apresentado no momento da entrega na Conab. O comprovante de transmissão, ele é exigido no momento da entrega da documentação. A partir do momento que você entrega, faz essa transmissão, você tem 15 dias úteis para entregar a documentação na Conab, para a gente poder analisar, tá certo? E tá vendo aí se toda a documentação ela realmente tá legal, tá vigente, e se ela tá de acordo com a proposta que foi apresentada. Você clica em OK, e você tem aqui, certo, o comprovante de transmissão da proposta, com toda a proposta, com tudo que você preencheu. Aqui, claro, é um exemplo, a gente escolheu aqui o Paraná, tá certo? Essa proposta, a gente deu um exemplo, foi em 2013, tá certo? Ela é 02, porque é uma modalidade compra com doação simultânea, e aqui o número de transmissão da proposta. Certo. Pronto. Essa apresentação foi elaborada pelo encarregado do setor, do SEGEL, que ele é que faz toda a análise, certo? De operação, de análise da documentação, recebe nessas duas primeiras fases, são 3 fases. A habilitação, a contratação, ela é feita pelo SEGEL, e a parte operacional é feita pela gerência de operações, que a gente conhece, a gerente ela é Thaís. E eu sou o gerente desse setor, que me chamo Rafael, e você tem o contato, tá certo? O e-mail para tirar dúvida ou qualquer outra coisa. Eu vou finalizar e a gente parte para... Adriano, tá tudo ok com a apresentação? Tudo ok, Rafael. Agora eu vou começar a fazer as perguntas. Eu anotei todas as perguntas que foram colocadas no chat e vou começar a fazer elas por similaridade. Dei uma separada aqui, tá certo? Tá certo. Pode começar. Deixa eu só finalizar aqui a apresentação.
Ok, pode. Geralmente... Adriano e Rafael, por gentileza. Você vai fazer a segunda parte, Rafael, que é a parte de gestão e prestação de contas. A parte de gestão e prestação, na pauta tem mais duas. Na verdade, aqui eu tenho aqui a parte da documentação, né? Que ela é exigida, certo? Orientações e documentações. Eu posso, para não ficar um negócio muito longo, tirar algumas dúvidas dessa primeira parte dessa apresentação e depois continuar. Tá certo? O que é que você acha, Adriano? Eu estou preocupado com o tempo né? Porque senão a gente alonga muito aí. Outra coisa, diz, Adriano, por gentileza, diga. Nós temos bastante perguntas, acho que é bom a gente dar uma matada agora nessas perguntas para depois entrar numa outra apresentação, porque eu acho que nós já temos mais de 12 perguntas aqui para responder. Pronto, vamos começar com as perguntas que a gente dá um dinamismo melhor. Tá certo? Pode começar. Perfeito. O Giovanni Gomes do Prado, ele é do Sicredi, e ele fez uma pergunta, até porque a gente tem conversado aí sobre a perspectiva das cooperativas de crédito fazerem a operacionalização desse recurso através das contas vinculadas, né? Então, ele perguntou qual será o fluxo dos recursos financeiros e quem vai disponibilizar ou garantir ou avaliar o risco disso. A gente teve dois momentos, né? Um foi a questão do incentivo às cooperativas, e a outra coisa foi colocar como agente financeiro as instituições, as cooperativas de crédito, seja o Cressol, o Crédito, o Cicobi, tá certo? Para poder estar atuando. Hoje nós temos apenas uma, que é o BNB. Já tivemos duas, que foi o BNB e o Banco do Brasil. E a gente está vendo a possibilidade dessas cooperativas de crédito. Não é uma coisa nova em outros estados, certo? Já operamos, certo, com essas três, com essas cooperativas de crédito, e a gente quer trazer essas cooperativas de crédito para cá. O volume de recursos, como eu já falei, para esse ano são de 12 milhões de reais. Esses 12 milhões de reais podem ser aí diluído em operações até 2 anos, tá certo? Por que 2 anos? Porque a proposta ela é válida até 2 anos, tá certo? Perfeito. Então, nisso. Já tivemos um volume de recursos em torno de 33 milhões para ser operado. Isso aí é uma próxima etapa, que aí a gerente de operações aqui está vamos dizer assim, com esse termo de cooperação, para a gente vai conversar com o representante legal dessas cooperativas de crédito, que é para saber se é de interesse deles, se eles querem participar. A gente tem que ver também a abrangência dessas cooperativas, tá certo? A gente tem mais de 180 municípios aí no estado, e eu vejo com bons olhos, tá certo? Essa cooperação aí, esse termo de cooperação, se ele for firmado. Pode seguir a próxima. Perfeito. Agora tem algumas perguntas relacionadas a produtos, né? Sobre a questão da vigilância sanitária, CIF e tudo mais. Então, eu agrupei 4 perguntas aqui, sendo que 3 dessas perguntas foram da Maria Ramalho e uma da nossa coordenadora, secretária da Comissão Consultiva do Ramo Agropecuário, a Nádia Janécia Santos, também presidente da cooperativa lá de Triunfo. E as perguntas são as seguintes. Para o produto rapaduras, ele deve seguir as normas da vigilância sanitária também? A da Maria Ramalho, não sei se... eu vou fazer todas as 4, daí, se precisar, a gente retoma. O mel e o bode precisam de CIF? Aí tem uma pergunta parecida. Quais os critérios para carne de bode e mel da agricultura familiar? E outra pergunta... para quem produz... Repita, só um minuto, Adriano. Repita essa terceira aí, que eu não aqui para mim. Quais os critérios para carne de bode e mel da agricultura familiar? Aqui acho que tem a ver um pouco com a seleção lá porque foi feita mais no final, quando você estava falando da seleção das instituições para receber as doações, né? Então, acho que aqui tem a ver mais com aquela situação. E as outras 2 perguntas... sobre a questão do enquadramento aí na vigilância sanitária e na certificação do CIF, né? E também tem mais uma outra pergunta, quem produz agrofloresta precisa de certificação?
Nisso daí, e essas perguntas, elas ficariam, tá certo, ia ser o próximo momento, mas aí eu já antecipo aqui e já coloco aqui a questão da vigilância. Vocês conseguem ver? É bem pequenininho, né? Ou vocês conseguem ver? Bem, sim, dá para ver, mas... Ok. Uhum. Pronto. Os produtos, conseguem ver? Ou vocês querem que eu aumente? Mas também eu vou explicar, né? Com relação a produtos de origem animal, seja a carne ou o mel, tá certo? Eles, necessariamente, eles têm que ter um dos serviços de inspeção sanitária, tá certo? Seja ele municipal, que é o SIM, a gente tem aí o abatedor de rajada, ele tem o serviço de inspeção municipal, tá certo? Ou seja, o CIE, que é o serviço de inspeção estadual, certo? Todo produto de origem animal, ele tem que ter o serviço de inspeção sanitária, tá certo? Carnes, produtos de mel, que são produtos de origem animal, certo? Que são destinados o quê? A matança, a processamento, superprocessamento ou até mesmo um subprocessamento, ele tem que ter o serviço de inspeção. Ou que esse serviço de inspeção sanitária estadual, ele é dado pela DAGO, certo? Do município. Nós temos de conhecimento para a carne caprina, por exemplo, esses 4, temos 3 para o CIA, que é dado pela DAGO, que é um abatedouro em Parnamirim, da Cocane, que é uma cooperativa, certo? De cooperativas. Nós temos a Mr. Bot, que é em Afogados da Icazéria, e a Free Beef, que funciona em Bezerros. Essas, elas têm o serviço de inspeção, tá atual, tá legalizar tudo bem. Ou, se não, o serviço de inspeção federal, tá certo? Com relação à rapadura, a gente tem que ver a questão se ela se enquadra, tá certo, como esses produtos. Por exemplo, eu acho que ela se enquadra como esse último item aqui embaixo, tá certo? Que é para produtos como doce de frutas, farinha, pão, bolos, biscoitos e bolacha. Ela é necessário, a gente precisa de uma cópia do alvará ou uma licença de funcionamento do estabelecimento, tá certo? Para poder tá legal justamente essa produção e essa venda para a Conab, tá certo? Com relação a produtos, certo, com polpas, néctares e sucos, o estabelecimento de bebidas, ele precisa o registro do estabelecimento e cópia do registro da bebida. Ou seja, você tem que ter o registro do estabelecimento e do produto também. No caso eu acho que de rapadura, tenho quase certeza que é apenas do alvará sanitário ou a licença de funcionamento. Tá certo? E os minimamente processados, a gente pede aí a cópia do alvará sanitário ou a licença de funcionamento do estabelecimento. Perfeito. Vamos lá, agora tenho algumas perguntas relacionadas mais ao acesso ao programa. Quem já tem, a Nádia Nécia perguntou, quem já tem um projeto em execução pode se inscrever nesse também, do ação simultânea? Esse limite do Dr. Luiz Alves Araújo perguntou, esse limite de R$8.000 é por programa? Bem, quem já está executando, a gente apenas, é uma recomendação que a gente faz com relação, quem está executando não impede nada de você fazer o quê? Ter acesso ao programa de novo, tá certo? Você pode estar executando propostas de 2018, propostas de 2019, tá certo? Que você vai poder fazer enviar a proposta em 2020, agora quando está aberto. Porém, a gente faz o seguinte, a gente espera terminar a proposta anterior para depois dar seguimento à próxima proposta, para não haver uma confusão, certo, entre as propostas, número, conta, entre as operações. Perfeito, mas aí mesmo assim tem que se inscrever até o dia 3 de julho, né? E tem que ver a proposta até o dia 3/7, até 3 de julho. E com relação ao valor de R$8.000, R$8.000 é o valor máximo de cada cooperado ou associado de vender os seus produtos para a Conab, tá certo? E por entidade, ou seja, por CNPJ, o valor máximo é de R$320.000, tá certo? Perfeito. As organizações, aqui a Horaza Andrade perguntou, as organizações podem ser grupos informais ou organizações de controle social? Não.
A gente somente instituições que têm seu objetivo no estatuto, no seu estatuto na inscrição de CNPJ, instituições agrícolas, tá certo? Exemplo, por exemplo, a Associação Desportiva de fulano de tal, quando a gente vai ver, o fim dela é para atividades de lazer. Então, a gente não pode comprar produtos da agricultura familiar aonde o seu fim, o seu estatuto, o seu objetivo não é da agricultura familiar. Apenas instituições, agora, e com CNPJ. O contrato é feito entre duas pessoas jurídicas, entre a Conab, pessoa jurídica, e uma associação ou cooperativa legalmente constituída, ou seja, com seu CNPJ ativo já e válido, né? Perfeito. Aqui nós temos uma outra pergunta relacionada, acho que ao encaminhamento da documentação, né? Acho que no preenchimento lá do responsável legal, representante legal da instituição que está apresentando a proposta. Então, o doutor Luiz Alves Araújo perguntou se precisa informar na documentação todos os membros do Conselho de Administração ou diretoria da cooperativa ou apenas o representante legal? Na verdade, você informa, são 3 tipos, né? Você informa o presidente ou o diretor-geral, certo? Assim, cada instituição ele tem uma forma de dizer, tá certo? Secretário, tesoureiro e um diretor de operações. Não precisa estar listando todos os membros da diretoria. Apenas o de base legal, né? Ou o diretor-presidente, ou diretor ou presidente. Assim, dependendo da nomenclatura dependendo do estatuto de cada entidade, né? Perfeito. Temos uma outra pergunta relacionada a esse agrupamento por item aqui, do senhor Adailson Freire. Ele pergunta por que tem de ser do mercado atacadista? Deve ter relação aí com a questão do CNAE, né, da instituição que vai participar do processo. Na verdade, eu acho que o que ele quis dizer foi com relação à formação de preço, né? Nós formamos o preço de um produto a partir da pesquisa do atacado, tá certo? Por que do atacado? Se a gente fosse formar o preço de um produto, tá certo? A partir do preço que é fornecido pelo produtor, muitas coisas iriam ficar defasadas, por conta de que, nesse preço, que é de atacado, ele tem a logística, ele tem a embalagem, ele tem uma série de despesas que o preço, às vezes, por produto, o produtor, ele não tem. Você sabe que tem esses segmentos, preço de produtor, atacado e varejo. Nós fazemos o preço de atacado, que é para ficar equiparado, tá certo? Com as despesas que o agricultor venha a ter. E até uma forma para compensar todo as coisas que o agricultor, todas as despesas, né, de transporte, embalagem, armazenamento, entre outras coisas. Então, a gente pega os preços dos atacadistas, como eu disse, são 12 notas fiscais de 3 fontes diferentes para a gente poder formar a tabela de preço. Perfeito. Eu acho que certo, isso. Então, para a formação de preço. Se eu não conseguir responder a pergunta, a pessoa pode fazer de novo, tá certo? Que aí e é até interessante a gente abrir o áudio para ela poder explicar melhor a pergunta, tá entendendo? Para a gente não estar tirando todas as dúvidas. Certinho. Vamos lá, tem mais 2 perguntas aqui sobre as instituições beneficiárias da doação, né? Dona Maria Ramalho perguntou, essas doações também vão para presídio? E ela perguntou se pode ter doação para a escola do sistema prisional. Ela pode sim ter doação para a escola. Na verdade, esse item a gente ia tratar um pouco mais na frente, tá certo? Deixa eu especificar aqui num formulário. A gente nunca teve esse tipo de doação, não, para presídio. Já tivemos para a escola, tá certo? Mas não para presídio. Mas é possível sim. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Aí eu posso ler. Eu vou querer o e-mail da autora da pergunta,
eu passar em detalhes essa resposta, com o máximo de detalhamento, porque ela é bem específica, tá certo? Tá certo. Eu vou te mandar depois o e-mail da doutora Maria Ramalho. Pode deixar o e-mail no chat que nós passamos aí para o doutor Rafael. Tem mais uma observação aqui do seu Edilson Santana. Ele pergunta, na verdade, faz uma observação, que acredito que tenha, a Conab deva ter conhecimento desse momento do que está acontecendo. Devido ao isolamento social, além de haver dificuldade de fazer articulação com os agricultores para coletar documentos, também a dificuldade de se conseguir a DAP devido ao trabalho remoto de algumas instituições que estão emitindo esse documento. Como é que está isso? O Conab tem ouvido muito esse tipo de situação relatada aí pelas instituições? Isso, de antemão, a gente já vem, fazendo certas medidas, tá certo? Para já se adaptar a essa questão dessa pandemia. No momento, a gente recebe toda a documentação, tá certo? Por e-mail, ou seja, não precisa ser o original. As documentações que existem, por exemplo, reuniões como a reunião do Conselho Estadual, certo? Ou Conselho Municipal, a gente não está exigindo agora, até porque as reuniões elas estão proibidas, né? Estão canceladas. E tem a questão também, por exemplo, documentos autenticados. A gente sabe que os cartórios eles não estão funcionando no momento. Então a gente recebe os documentos sem ser autenticados, sem ser originais, para depois estar recebendo depois essa documentação, quando tudo voltar ao antigo normal, vamos dizer assim. Tá certo? Outras medidas que a gente fez foi prorrogar o prazo de propostas do ano retrasado e do ano passado, dando aí até o final do ano. E, por fim, a questão da DAP, vocês sabem que tem a medida provisória número 24, que ela prorroga certas DAPs que estão vencidas. Eu esqueci a data que eu não me lembro. As DAPs que estão vencidas, parece que em março, a partir de março, elas ficam válidas até o fim do ano, tá certo? Sim. Então, essas datas aí não tem... eu esqueci o nome da medida provisória. O número, se alguém puder me ajudar. Elas estão prorrogadas, né? Mais alguma? Aqui, deixa eu ver a DAP... Então, as DAP eu acho que devem ficar prorrogadas até o fim do ano. Estou procurando também aqui a legislação. Tem mais duas perguntas aqui com relação a... Oi? Só complementando a minha resposta, o governo federal ele prorrogou essas DAPs, tá certo? Até dia 30, todas que foram do dia 25 de março, elas vão ser, vamos dizer assim, perder a sua validade, certificarem vencidas a partir do dia 25 de março, elas estão prorrogadas automaticamente até o dia 31 de dezembro. Ok? 31 de dezembro, perfeito. Aí tem duas perguntas aqui. Lembrei, é a portaria número 24. Lembrei não, né? Eu achei. Pode seguir. Tá certo. Tem duas perguntas mais relacionadas ao material, né? Dona Maria Ramalho perguntou se isso vai ficar gravado para tentar acessar. Então, a pergunta é se vocês têm um passo a passo aí para acessar o PANet com o passo a passo para o pessoal seguir aí para baixar e alimentar o sistema. Certo. Essa apresentação ela pode ficar com vocês, tá certo? E vocês viu com você, Adriano. Na verdade, ela já está com você. Você pode disponibilizar para quem quiser. Quem solicitar, tá certo? A gente tem um manual, e essa pergunta, eu já ia responder que a gente tem um manual, que essa é a próxima etapa, que você acessa na internet, sem problema nenhum, esse manual, onde tem o passo a passo, tá certo? De documentação. Eu vou colocar aqui para vocês, deixa eu colocar aqui. Pode seguir para a próxima pergunta. Perfeito. Aí tem uma outra pergunta do Rivaldo Melo, que com quem podemos tirar as dúvidas caso surgirem quando for montar a proposta? Pode deixar e-mail ou contato? Eu já coloquei no chat o e-mail seu e do Rodrigo, né? Que são os analistas, o analista e o seu e-mail, que são os e-mails que podem ser contactados aí para perguntar sobre as dúvidas que surgirem na hora que for montar a proposta.
Exatamente. A gente tira as dúvidas sem problema nenhum. Não sei se vocês estão vendo aí, esse é o título 30, é a compra com doação simultânea. Ele está disponível, já foi disponibilizado para você, tá certo? Com todos os anexos, todos os formulários, mas você pode disponibilizar para quem for, quem solicitar, mas ele também está no site da empresa, tá certo? Da Conab, onde você consegue ver tudo, que essa é a minha segunda parte, mas aí eu já estourei aí os 10, os 15 minutos, eu peço perdão, do cronograma, onde você tem a finalidade, você tem o público, quem são as organizações fornecedoras e beneficiárias, consumidora, unidade que recebe, tirando respondendo a pergunta, a natureza da operação, quais são os produtos, tá certo? Temos também com relação aos produtos orgânicos e agroecológicos, que eu me lembrei que eu não respondi a pergunta, mas os agroflorestais, os agroecológicos, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter ser auditado por uma associação, organização de controle social, OCS, tá certo? Ou por qualquer outro sistema de participativo de garantia, tá certo? Um ou outro. A questão dos agroflorestais, eu vou responder, eu não respondi, eu me lembro que uma pessoa perguntou, mas aí eu não tenho a resposta no momento, eu vou responder posteriormente, que eu vou pesquisar, mas aqui eu acho que agroecológico ele já abrange os agroflorestais, se eu não me engano, tá certo? Fala um pouco dos produtos orgânicos, qual é a abrangência do programa, o limite, ele é até de 2 milhões de reais. Por nossa restrição orçamentária, a gente está fazendo a proposta de máximo de 320 mil. E como eu respondi uma outra pergunta, o valor pode ultrapassar 8 mil reais, tá certo? Por unidade familiar, DAP ou por ano. E aqui tem outras coisas, como a elaboração da proposta, critérios, os critérios de pontuação, que eu acabei de passar no início da apresentação, a classificação das propostas, aqui toda a documentação que é exigida, tá certo? Isso daí. E entre outras coisas. Perfeito. E aí você quem ficar com isso, pode ficar aí, pode ter qualquer dúvida, posteriormente eu tiro sem problema nenhum. Tá certo, então. Acho que a gente vai passar para a próxima fase já, para a próxima apresentação. De deixar claro aí para todo mundo que nós recebemos na quinta-feira, já depois da reunião que nós fizemos para tratar desse evento, nós recebemos um vasto material aí do Rafael e encaminhamos já junto com o ofício de convocação, de mobilização para essa reunião, e posteriormente a gente vai mandar esse restante desse material, essas apresentações de hoje também, né, para todos os participantes que estão deixando seus e-mails aqui e que fizeram a inscrição lá pelo aplicativo. Tenho mais uma pergunta para a gente passar para a próxima apresentação, que é do Cícero Aldo, lá de Serra Talhada, se eu não me engano. Uma associação de apicultores pode fornecer outros produtos da agricultura familiar, além dos produtos apícolas? Pode sim, desde que esteja previsto lá no seu estatuto, tá certo? No seu estatuto, na sua ata lá na sua ata, você pode oferecer outros produtos, sim. Perfeito. Vou anotando as outras próximas perguntas que surgirem para a gente colocar elas no final dessa apresentação seguinte. Certo. Eu estou vendo que teve algumas cooperativas que já atuou com a gente, que estão aqui presentes. No caso da Cooperama, se eu não me engano, há uns anos atrás já apresentou proposta, já operou, tá certo? E outras que eu estou aqui vendo que também já operaram com a gente. Já vem. Nós temos aí uma gama aí de mais de dezenas de cooperativas que estão atuando aí com a proposta. Estão apresentando sua proposta anualmente, né? Mas pode seguir. Agradeço a todos a atenção. Tá certo? Perfeito. A Cooperama, se eu não me engano, ela ainda... A Cooperama, se eu não me engano, conversa que já tivemos com o senhor Helder, que é o presidente, ela contribui aí para a formação da tabela de preços aí da Conab com o mapa de preços que ela passa periodicamente para vocês. Uhum. Na verdade, aí é a pesquisa de preço do Ciagro. A gente faz uma pesquisa semanal, Isso. Uma outra atividade que nós fizemos, que nós temos aí, o Ciagro é o nosso sistema agropecuário, onde a gente tem uns 74 produtos que a gente faz pesquisa semanalmente, que é para estar aí embasando aí tanto o preço do PA, como também de outras também. Outros programas que a gente tem, né? Rafael,
Oi? Então, primeiro eu quero parabenizar aí pela apresentação, brilhante apresentação, muito produtiva para nós. Eu gostaria só de fazer uma pergunta aqui, eu observei que na tabela, né, da Conab, do produto comprado pela Conab, nós, no caso da gente, que somos produtores, massa de mandioca, massa puba, pandilol, sequilho, outros produtos, eu não vi na tabela. Eu queria saber de você, no caso, se a gente tem como elaborar uma proposta com esses produtos, se tem uma outra forma de você fazer a formação de preço, ou se não, só os que estão lá na tabela mesmo. Obrigado. Na verdade, Tá certo? Obrigado, Helder. Na verdade, Helder, a gente não consegue fazer, porque a gente tem menos aí, tem 18 dias para a gente não consigo fazer uma pesquisa de preço com produtos que não estão na tabela atualmente, tá certo? A gente tem os analistas, os economistas, que eles fazem toda essa pesquisa. Como tem produtos que geralmente a gente não comercializa, esses produtos são os que a gente vem a comercializar, tá certo? Por exemplo, uma vez apareceu uma proposta com carne de jaca, tá certo? A gente não recebe proposta com esse tipo, são produtos são raríssimos a gente receber, tá certo? E aí, no caso, seria interessante você formalizar para a Conab, caso você queira, no ano que vem, apresentar uma proposta com esses produtos que não estão na tabela, para a gente poder fazer a pesquisa e, se for possível, a gente incluir na tabela, que muitas vezes a gente não consegue essas 36 notas fiscais de janeiro a dezembro do ano anterior para a gente estar formando esse preço. Tá certo? Ok, Rafael, obrigado, meu irmão. Eu estou vendo aqui a COPFEM, que a gente de Feira Nova, a gente já conversou bastante com essa cooperativa, para atuar tanto como na compra, a compra institucional, como na compra direta, como também na compra com formação de estoque, ou com formação de estoque, mas também com a compra com doação simultânea. A gente está esperando, ansioso aí, para a gente poder estar com a COPFEM de Feira Nova, para estar trabalhando. Já conversamos bastante e vamos ver se esse ano a gente consegue finalizar aí algum contrato com essa cooperativa. Pode seguir, Adriano. Adriano? Rafael, acho que Adriano caiu aí. Eu acho que seria interessante, você ainda teria que fazer a segunda apresentação, a segunda parte. Já no finalzinho tem a segunda parte, que ela é bem rapidinha, tá certo? Porque aí então eu já... segue, Rafael. Eu acho que é melhor você seguir por conta da hora, não é melhor? São Isso, 4 horas. ser. Exato. Então... Aí no final, se houver perguntas, a gente faz. Tá certo, eu tiro as dúvidas, sem problema nenhum. Dando seguimento, tá certo, ao que a gente vinha apresentando, nós temos, certo, aqui a documentação obrigatória, tá certo, onde todo tem que entregar, como eu falei para vocês, o prazo máximo é de 15 dias úteis para estar entregando a documentação da Conab após o envio da proposta, e a gente está nesses 15 dias úteis, depois a gente vai pegar essa documentação e fazer a análise para saber se houve alguma pendência ou não, tá certo? E, como eu disse, são 3 fases. Uma é da habilitação, para ver se ela está habilitada a fazer o contrato com a Conab. A segunda é a fase da contratação, tá certo? Essa fase aqui da contratação. E, por último, é a fase da operacionalização. A gente só firma o contrato, tá certo? Quando a fase da habilitação ela está toda ok. E a gente pega e deposita o dinheiro na conta bloqueada. Dando uma explicação como funciona o programa de aquisição de alimentos, nós procuramos abrir 2 contas, tá certo? Uma conta é uma conta bloqueada,
tá certo? Uma conta em nome da instituição, da cooperativa ou associação, mas que os presidentes, os representantes legais, eles não têm acesso a essa conta, tá certo? E uma segunda conta é uma conta de livre movimentação, onde, sim, essa realmente, o presidente da associação, ela está condicionado a sacar, a fazer transferência ou qualquer outro tipo de operação financeira. Então, quando a gente vai fazer o contrato, é quando o dinheiro passou a fase da habilitação, ela está com a documentação toda ok, e a gente pede o dinheiro, certo, descentralizado de Brasília, para poder depositar na conta bloqueada da instituição. É quando a gente faz o contrato, ou seja, essa cédula de produto rural, tá certo? Onde a gente pode, depois disso, começar a operacionalizar, tá bom? Tem a publicação do ranqueamento, depois, a gente é público, tá certo? Fica no site da empresa, a gente divulga, tá entendendo? Nós vamos ter aí em torno de 12 milhões de reais, é um valor bem expressivo, que foi feito através de uma medida provisória, tá certo? Que foi colocado esse valor para poder estar aí amenizando aí o impacto dessa pandemia na agricultura familiar. Temos aqui os envios da documentação, que esse envio da documentação, ele sofreu o quê? Uma certa mudança por conta da pandemia, você pode enviar tudinho por e-mail, sem problema nenhum, e aquelas que requer autenticação, requer reuniões, elas estão suspensas por conta do que eu já falei. Os preços dos produtos, eu já passei aqui pela tabela, tá certo? O Adriano tem toda essa documentação, é só solicitá-lo, que ele vai enviar para cada um de vocês. O valor da proposta, tá certo? Ela não pode ultrapassar. Os depósitos dos recursos, eu acabei de falar, com relação à conta vinculada, a conta bloqueada, a conta de livre movimentação. A vigência da proposta eu também falei, a questão dos 6 meses, tá certo? Com no máximo, limite máximo de 24, certo? De 24 meses. As entregas dos produtos, tá certo? É uma fase após essa, ou seja, após a fase da operacionalização, tá certo? Essa aí eu passo. Existe a prestação de contas, existe essa outra fase do PA entregas, tá certo? A liberação de recursos após a entrega. Esse programa é um dos programas de todos que eu já participei na minha vida pública, entre outros, é um programa que ele tanto abarca a questão financeira, ou seja, ele estimula a produção, ele estimula a safra, ou seja, quanto mais você produz, você pode vender, a gente está comprando, como ela também tem a questão social, ou seja, a gente doa para as entidades que estão realmente precisando. E ela tem uma segurança muito grande, porque o dinheiro ele já fica depositado na conta bloqueada. Então, não há risco de alguma questão financeira você não vier a receber, não vier a pagar. Todos os produtos que são entregues e a documentação enviada à Conab, ela tem a gente está fazendo em torno de 3 a 5 dias, tá certo? Úteis, para estar fazendo a transferência da conta bloqueada para a conta de livre movimentação, tá certo? Esse aí é o tempo que a gente tem, em média, de 3 a 5 dias, que é para o agricultor estar recebendo o valor, e não tem risco de você entregar o produto, tá certo? E não receber, a não ser que tenha acontecido alguma fiscalização e tenha detectado alguma inconsistência, alguma pendência, tá certo? Alguma incoerência com relação à proposta que nos foi enviada e com o que está sendo executado no local. Nós fazemos supervisões, nós fazemos... entre outras coisas, a gente faz fiscalizações também, supervisões, visitas técnicas, orientativas, tá certo? Para a gente estar podendo orientar a execução da proposta. Existe a liberação dos recursos após as entregas, a prorrogação, tá certo? Da CPR, caso você venha a fazer a CPR por 12 meses, certo? Alterações, elas podem ser feitas, tá certo? Você pode alterar a proposta depois que ela está contratada, seja um agricultor que venha a falecer, você pode estar trocando um agricultor, desde que o que esteja sendo, que venha a substituir, certo? Ele esteja todo legal, ou seja, tenha toda a parte habilitada, tá certo? Para vir. Você pode estar trocando o produto, você pode estar fazendo muitas coisas nesse sentido, tá certo? De estar alterando a proposta. Seja a troca de produto, seja o beneficiário fornecedor, seja uma entidade recebedora, tá certo? Você pode estar fazendo essas alterações ao longo
certo, da operacionalização. E tem a questão sanitária, a fiscalização, certo, a infração que eu já falei, a fiscalização, o controle sanitário de qualidade, entre outras coisas. Em algumas disposições e casos omissos são tratados por Brasília. Adriano já voltou? Já voltou sim, Rafael. Certo. Eu só peço mais 5 minutos. Vou encerrar. É muita coisa, porque eu gosto de que quando fazer, a gente faz com todo o assunto. Aqui é a fase da habilitação. Eu vou passar rapidamente, correndo aqui, com a documentação que é necessária, tá certo? A proposta de participação, tá certo? Ela tem que ser impressa, certo? E assinada e encaminhada para a Conab, né? Por e-mail, os e-mails que eu acabei de lhe dizer. Cópia do contrato de prestação de serviço, claro, caso você não tenha um processamento. No caso, por exemplo, de uma polpa ou de uma rapadura, às vezes o agricultor apenas fornece a matéria-prima e depois você tem que ter um contrato com a agroindústria, certo? Essa agroindústria, ela vai fazer o quê? Ela vai processar o produto e devolver ele já processado, no caso da rapadura, por exemplo. Eu preciso de estatuto, tá certo? E ata da eleição atuais, certo? Da organização, assim como uma cópia do RG, certo? De quem assina a proposta, os seus dirigentes, os representantes legais, né? Depois da memória da reunião, tá certo? Propriamente dos conselhos. Essa daqui, ela está suspensa, porque está proibido reuniões, mas a gente vai cobrar ela posteriormente, tá certo? Formulário bipartite, ou seja, onde o poder público municipal ele tem que estar ciente, tá certo, do que está ocorrendo, a operacionalização em sua área, né, no seu município, que ela é assinada pelo prefeito ou pelo secretário de ação social do município. Eu preciso do termo de compromisso da unidade recebedora, tá certo, assinado e rubricado, entendeu, de cada entidade beneficiária recebedora. E no caso aqui, onde foi feita a pergunta, cada entidade recebedora dessa, tá certo? Seja ela banco de alimentos, tá certo? Entidades que estão com inscrição na assistência social de cada município, tá certo? Caso de entidades públicas, recebedoras, estruturas públicas, né? Disponibilizar refeições, que é no caso de consumidor no âmbito de rede pública de educação, no caso de escolas, assinatura de rúbrica. No caso da entidade recebedora de saúde e de direito privado, sem fins lucrativos, eu também preciso de uma cópia da certificação de entidade beneficente de ação social. Deixa eu ver o que mais. Caso a unidade recebedora seja uma entidade de atendimento governamental ou não governamental, que planeja a execução do programa de proteção socioeducativa destinados a crianças e adolescentes, cópia do registro da entidade no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, tá certo? Também temos a entidade atendimento governamental e não governamental que planejam e executa políticas de atendimento aos idosos. A gente precisa também de uma cópia do alvará sanitário, o RG e o CPF das unidades recebedoras que assinam, a gente precisa também. Declarações de recursos, tá certo? Caso for para escolas da rede pública, onde as autoridades competem pela gestão de recursos recebidos no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Preciso também do termo de compromisso de cada fornecedor, onde ele dá ciência de todas as regras e tudo o que está acontecendo, tá certo? E no caso de produtos processados, ou industrializados, como a gente já viu lá no documento 14, né? Da questão da vigilância sanitária, dos alvarás, de licenciamento, dos alvarás sanitários também. E aqui a fase da contratação, que é a declaração de DAP, tá certo? DAP jurídica. Eu lembro que todos que estão dentro da proposta, eles têm que estar constando na DAP jurídica da associação, tá certo? CPF dos representantes legais que assinam a proposta, como eu já falei anteriormente, comprovante de inscrição
do CNPJ, para saber se o CNPJ está ativo, legal, tá certo? Caso os produtos forem orgânicos, como eu já disse, tem que ter o cadastro nas OCS e empresas de auditoria. E os produtos processados, tá certo? Beneficiados ou industrializados, a documentação para o controle sanitário, no caso, a comprovação ser via CIF ou o outro serviço de inspeção sanitária. O cadastro nacional de pessoa jurídica da unidade recebedora, tá certo? Porque a Conab faz uma nota fiscal, tá certo? Para fazer a doação, e o CPF legal o CPF do responsável legal da unidade recebedora, a gente consta isso aí também. É isso aí, senhor Malaquias. Temos mais Valeu, alguma... Rafael. Adriano, tem alguma coisa a colocar mais? Perfeito, Rafael. Tem só mais uma pergunta para a gente encaminhar para o encerramento. É da dona Rosa Andrade. Ela pergunta: a cooperativa já tem os agricultores de fruta e tem a própria beneficiadora de polpa. Como se processa o fornecimento para cada agricultor? Essa pergunta foi feita pela Rosa Andrade, mas quem encaminhou ela foi o senhor Edivaldo, da Catril, lá de Triunfo. Deixa eu ver a pergunta aqui. Como se processa o fornecimento de cada agricultor? Eu teria que saber, porque o que é que acontece? Cada produtor ele deve fornecer à cooperativa a quantidade de produto, certo? A quantidade de frutas. E nessa quantidade de frutas, com certeza ele deve ter o controle do produto que é processado, aliás, do produto final, né? Da quantidade de produto final. Nesse caso aqui, cada agricultor, já que ele não vai ser pago pelo produto in natura, ele vai ser pago pelo produto final, que é a polpa. Eu acho que eu não... Será que eu respondi? Eu não estou entendendo muito bem a pergunta da Rosa Andrade. O Edivaldo está presente? Pode fazer a pergunta... Senhor Edivaldo, se o senhor quiser, pode complementar a pergunta aí, senhor Edivaldo. Só abrir o microfone aí e mandar a pergunta para a gente. Porque nossa cooperativa ela é agropecuária. Nós temos o produtor, inclusive da goiaba nativa, e temos a FAPA beneficiadora, que produz a polpa. É isso que a gente precisa de... Qual os trâmites que a gente vai tomar com relação ao fornecedor, que é o agricultor, e como é que com a venda que nós vamos fazer dessa polpa. Como para atingir os 8 mil, né, por cada agricultor. É isso? Certo. No caso, você vai primeiro ter que saber, senhor Rosa Andrade, se cada agricultor, quanto é que cada agricultor vai poder processar de produto. Ou seja, se você escolher uma de goiaba, a polpa de goiaba, quanto é que cada agricultor vai poder produzir, certo, de polpa de goiaba? Tá entendendo? Por ano, para poder entregar na proposta. Por exemplo, vamos dizer assim, um agricultor, ele a polpa de goiaba, ele está para ter, como é que eu vou dizer? Ele quer vender polpa de goiaba para a Conab. A quantidade que ele vai vender é que não pode passar, tá certo, os 8 mil reais. Certo, está esclarecida a pergunta. Ok, Rafael. Mais alguma questão? Minha gente, hoje foi uma oportunidade que a gente teve aí com a Conab, com o doutor Rafael. Né? Quero agradecer a Rafael pela brilhante apresentação. Às vezes assusta para quem é agricultor, quem é pequeno agricultor, assusta a burocracia, né? O tanto de documento, o tanto de assinatura, o tanto de... Né? E isso, às vezes, deixa o pequeno agricultor meio assustado, a pequena cooperativa meio assustada. Mas eu acho que a gente vai pegando o jeito e vai aprendendo a fazer, né? Eu acho que Rafael está aí disponível para ajudar.
O nosso pessoal da OCB vai estar também disponível. Eu queria lembrar que o ramo agropecuário tem hoje uma coordenação que foi eleita, né, que é formado por Alexandre Andrade Lima e por Nádia Nécia. Nádia Nécia, inclusive, está aí na sala conosco, está aqui na sala conosco. Nádia Nécia é a presidente da cooperativa dos agricultores familiares lá de Triunfo e conhece bem esse processo, vai nos ajudar bastante. E conosco aqui na própria OCB, no SESCOP, está Adriano, que é o nosso gerente, que vai também estar o tempo inteiro disponível para ajudar nessa caminhada. Eu queria só lembrar uma coisa que Rafael nos falou nos primeiros contatos, é que neste ano, em função dessa pandemia, e nós estamos chegando muito tarde, e nós temos até 2, 3 de julho para chegar junto com as nossas propostas, senão a gente perde a oportunidade. Então, eu pediria a cada cooperativa, né, que faça o esforço necessário, né, faça o mutirão, faça uma força-tarefa, né, ligue para a Conab, ligue para Adriano, converse com Nádia Nécia, né, e vamos correr atrás desse dinheiro que ajuda, né, nessa pós-pandemia que a gente imagina que está chegando por aí, né, e acho que um dinheirinho no bolso do nosso cooperado, pequeno cooperado, né, agricultor familiar, ajuda muito, né, a fortalecê-lo e sair dessa pós-pandemia. É uma oportunidade que a gente está aí, né, esse é um primeiro momento, a gente vai continuar nessa pisada aí, em parceria com a Conab. A gente tem uma grande oportunidade de colocar as cooperativas de crédito como pagadoras, como operadora desse processo, né, para ver se a gente faz isso mais rápido, faz isso com a integração maior, né, que é uma cooperativa conversando com outra, então se imagina que o processo ande mais rápido, flua mais rápido. Nós vamos fazer essa conversa com as cooperativas de crédito. Na sala aqui tem os 2 representantes estão conosco, né, o Luiz Aureliano e o Almir Miranda. A Almir Miranda acabou de sair, porque tinha uma reunião agora às 4 horas, mas esteve o tempo inteiro com a gente, de forma que a gente está fechando essas pontas aí, né, e conta com vocês no fortalecimento da atividade agrofamiliar das nossas cooperativas. No mais, eu quero agradecer a doutor Elisaldo, lá do nosso superintendente, né? Quero agradecer aos estados, representantes dos estados que estiveram conosco. Eu vi aí que o doutor André Pacelli, que é o nosso diretor da OCB Nacional, esteve conosco durante a nossa apresentação, né? Outro, São Paulo, esteve conosco, alguns estados estiveram conosco, agradecer a todos eles, agradecer às cooperativas de crédito, seus representantes que também estiveram conosco, e agradecer a cada um de vocês, né, que ficaram a tarde inteira conosco, né, nesse aprendizado de como operar nesse plano da agricultura familiar, plano de aquisição de alimentos. Tá? E agradecer de modo carinhoso e especial ao doutor Rafael, né, que gentilmente esteve conosco, nos ajudando nessa caminhada. Tá? Doutor Luiz Aureliano, muito obrigado. Doutor Almir Miranda, muito obrigado. Né? Rafael, muito obrigado. Adriano, muito obrigado. Ed, que eu estou vendo aqui na frente, obrigado aí lá de Cabrobó, né? E todos vocês, Triunfo, todos os lugares estão aí, né? Do estado inteiro, né? Participando dessa aprendizagem. Isso vai ser uma constante daqui para frente. Eu acho que a pandemia vai nos deixar, né, muita coisa ruim, mas também pode nos deixar algumas coisas que, se souber aproveitar, pode dar certo. Uma delas é essa videoconferência, ou teleconferência, ou live, como a gente chama, né, que vai agilizar o processo, vai nos ajudar a crescer e a fortalecer as nossas cooperativas, sobretudo as pequenas cooperativas. Obrigado, Rafael, obrigado, Ed, obrigado, doutor Luiz Aureliano, obrigado a todos vocês que carinhosamente interessados estiveram conosco nesta tarde. Foi bom, valeu,
Obrigado, nos despedimos aqui. Obrigado a todos. Obrigado. Foi tão bom que o pessoal não está querendo sair, né? É verdade. Alô, Eu deixei, pessoal, meu contato, meu e-mail, meu celular, aperta aqui no chat, ou pode pegar com o Malaquias ou o Adriano. Já estava achando era bom, rapaz. Valeu, Rafael. Valeu aí. Valeu, Rafael. Obrigado, gente. Um abraço a todos. Boa tarde. Falou, gente. Falou, Fábio. Falou, turma. Um abraço. Turma à disposição. Beleza, beleza. Um abraço para todos aí. Oi, boa tarde. Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Adriano. Tchau, Cléo. Até a próxima. Valeu, Rafael. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Seu Helder, depois a gente conversa sobre a questão dos jovens, tá? Obrigado, Eunice, tá? E eu sempre à disposição, viu? Parabéns aí pelo apoio da UFB sempre, viu? Para nós todos, para nós todos. Vamos que vamos e saúde. Verdade. Um bom abraço aí para todo mundo aí, para o seu Gilberto, que esteve aí na reunião da COSEP, seu Adailson, né? Seu Malaquias, que eu não conheço pessoalmente, espero uma oportunidade de conhecer pessoalmente, né? E que o Araripe aqui, a gente está desenvolvendo um trabalho aqui para implementar e fazer crescer aí a cultura ativista aqui na região do Araripe. Um abraço aí a todos. Adriano, ele trabalha com sucessão, tem um programa de jovens na cooperativa dele, e ele convidou os filhos, uma de 16 e um de 15, para assistir a formação com a gente. Show de bola. Já tenho conversado com o Helder aí pelo WhatsApp sobre a Assembleia. Continue contando com a gente. Parabéns aí pelo trabalho. Então, é você, né, Adriano? Então, tá, tenho que conversar com você sim. Então, falei logo agora à tarde, tive com o meu contador e expliquei para ela que a gente está precisando alinhar isso aí. Muito obrigado pela atenção. A OCB aí está de parabéns aí, vocês são 10 aí, viu? A atenção que vocês têm dado. Eu estou satisfeito com o trabalho que vocês têm feito aí conosco. Muito obrigado mesmo. Beleza, obrigado. Valeu, obrigado, Vanessa. Show de bola. Suporte aí. Tamo junto. Valeu, Adriano. Valeu, gente. Obrigada pela participação de todos.